da TV Jornal da Cidade, programa Palavra de Fé. Há as vocações sacerdotais e religiosas, e há a vocação para o matrimônio e há outras vocações. A primeira vocação do homem e da mulher é a vocação para o matrimônio. É a vocação para constituir família. E família cristã. Família constituída pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Mas há também aquelas vocações especiais, as chamadas vocações sacerdotais e religiosas. E você, como cristão e como cristã, tem que rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. As vocações religiosas são aquelas vocações que os candidatos se destinam à vida religiosa, sejam como padres ou sejam só como religiosos. E a vocação religiosa é uma vocação muito especial, porque cada comunidade religiosa tem um carisma. O carisma da nossa fraternidade é fazer a vontade de Deus, viver a experiência de São Francisco e vivenciar a providência divina. Em outras comunidades religiosas, sejam católicas romanas, sejam católicas ortodoxas, sejam católicas anglicanas, sejam comunidades evangélicas, comunidades independentes de igreja, de religião. São comunidades religiosas que são impregnadas do chamado de Deus. É Deus que chama, é Deus que escolhe. E as vocações sacerdotais, porque entre o povo, Deus chama alguns para o sacerdócio. E na comunidade religiosa, na diocese, seja onde for, no instituto, a pessoa na fraternidade, a pessoa vai se preparando, vai estudando, e chegará um momento que a pessoa será ordenado diácono e será ordenado padre. É o caso do nosso querido Frei José Neilo Machado, casado, pai de família, que vai ser ordenado padre na nossa fraternidade. Então a vocação sacerdotal é a vocação chamada para o serviço. É a vocação que você sente o chamado de Deus para ser padre, mas você vai se tornar um servidor do reino de Deus, servidor do próximo. O próprio Jesus Cristo diz: eu vim para servir e não para ser servido. Então, tanto a vocação religiosa como a vocação sacerdotal são vocações para servir de uma maneira, cada uma do seu jeito, cada uma do seu modo, cada uma segundo o chamado de Deus, mas são vocações não para você enterrar, mas para você vivenciar no dia a dia os dons, os talentos e as capacidades que Jesus deu a cada um de nós. Então as vocações sacerdotais e religiosas são vocações necessárias para que no mundo o religioso, o sacerdote, seja um sinal da presença de Jesus. Seja um sinal da presença daquele santo fundador, daquele santo que você tem devoção. Por exemplo, nossa fraternidade católica reformada dos Filhos de Assis, nós frades, filhos de Assis, temos que ser um sinal da presença, primeiramente, de Jesus, segundo, de São Francisco no mundo. Viver essa experiência maravilhosa de São Francisco de Assis. Então, as vocações sacerdotais e religiosas são vocações necessárias. Mesmo para esse mundo tão avançado, mesmo para esse mundo com tantos valores humanos, profundamente secundários, que os permanentes são os valores de Deus, precisam das vocações sacerdotais e religiosas. Então, você que sente o chamado de Deus para ser religioso, ou ser um religioso sacerdote, procure uma comunidade religiosa, de qualquer igreja que você escolher, e procure atender o chamado de Deus. Se você sente o chamado para a nossa fraternidade católica reformada dos Filhos de Assis, procure aqui em Pouso Alegre o Frei José Neilo Machado. Ele é o diretor-presidente da TV Jornal da Cidade.
Você, através da internet, você localiza este Frei, conversa com ele, porque ele é o formador da nossa fraternidade para o estado de Pouso Alegre. E o Frei Antônio é o promotor, é o procurador vocacional para a nossa fraternidade. E assim você entra em contato com eles, depois eles colocam o senhor, você em contato comigo. Mesmo você que é casado, se deseja ser padre, você pode nos procurar. Agora, se você deseja ser padre, tem que estudar. Se não tem estudo ainda, tem que fazer filosofia, teologia, de preferência cursos reconhecidos pelo MEC, para que você, um dia você deixar a fraternidade, exercer o seu ministério na fraternidade, porque padre é padre para sempre. Você pode exercer uma profissão de fazer um mestrado, doutorado, exercer uma profissão de professor. Não sai com a mão na frente e outra atrás. E você sente vocação para ser só religioso, mesmo você que é casado, solteiro, celibatário, se você deseja, se sentir no coração esse desejo você pode nos procurar. Os nossos frades trabalham, cada um tem sua atividade, moram cada um nas suas casas. É uma característica bem diferente. E aqueles que estudam devem morar numa casa de formação, fazer os estudos, até chegar à ordenação diaconal e presbiteral. Isto é, realização da vida vocacional e da vida sacerdotal. É tão bom você se sentir feliz e realizado na vocação que Deus chamou. Eu digo para vocês que no dia 7 de março eu vou celebrar 6 anos de bispo, 2 anos que eu fui nomeado a ser bispo, e no dia 22 de março eu vou celebrar 28 anos de padre. E eu, sinceramente, me sinto plenamente feliz e realizado, graças a Deus, diante da minha vocação. Apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar da ingratidão de algumas pessoas, mas nada disso tira de mim esse desejo ardente de continuar servindo ao reino de Deus. Mesmo assim você sente um chamado vocacional, procure aquela comunidade que mais você se identifica e realize a sua vocação. Há diversas vocações. Aqueles que são chamados para a medicina e engenharia também é uma vocação. Aqueles que são chamados para professor, você viu a vocação mais bonita? Não vê a vocação do professor? Porque todas as profissões passam pelo professor, porque todo mundo tem que passar pelo professor. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade e assim por diante. Vejam vocês como Jesus é bom, como Jesus cuida de cada um de nós, mas cuida de uma maneira tão bonita, silenciosa e suntuosa, que você se sente realizado diante da proposta que Deus lhe apresenta. Né? É como você tem uma vocação para professor de História e faz faculdade de História e vai ser professor na sala de aula, você falando sobre, por exemplo, a Grécia Antiga, sobre o Império Romano, sobre os filósofos gregos, sobre a história do Egito, a história da Babilônia, a história dos cretenses e assim por diante. Você se sente uma pessoa realizada, falando sobre a história do nosso país, que é uma história muito rica, grandes fatos e acontecimentos históricos, e tudo isso contribui para a nossa felicidade. Muito obrigado, até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.